Queridos amigos, iniciamos o estudo da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Não há a necessidade de que você estude toda a Lei de Drogas para lograr êxito nos concursos públicos. Nós vamos trabalhar com as principais características desta lei. Aquilo que de forma reiterada tem sido cobrado nos concursos públicos. E aí nós vamos ver principalmente os crimes e o procedimento processual penal referente à lei de drogas. E nós iniciamos a análise desta lei com um dos crimes mais importantes da lei 11.343 de 2006, artigo 28 da lei de drogas. Vamos começar o estudo da lei de drogas falando do porte de drogas para consumo pessoal. Porte de drogas para consumo pessoal. É o primeiro crime que estudamos na Lei 11.343 de 2006. Olha que importante o estudo do artigo 28. A Lei 11.343 de 2006, ela não trouxe a pena de prisão para o usuário. A lei anterior, que era a Lei 6368 de 76, previa pena de prisão para o usuário, o que foi revogado pela nova lei. A nova lei não vai prever pena de prisão para o usuário. E quem pratica este crime do artigo 28? Vamos ver qual é a conduta que está prevista. Quem vai praticar o crime do artigo 28 da Lei de Drogas? Artigo 28 aparece na sua tela. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então esse é o artigo 28 da Lei de Drogas. Então você tem aqui 5 condutas previstas: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. São as condutas praticadas pelo usuário. É importante, no entanto, que vocês se atenham para a expressão que está no final da descrição dessas condutas, que é a expressão para consumo pessoal. Esta expressão para consumo pessoal já vai trazer uma primeira característica do artigo 28. Qual é? Este crime exige dolo específico para a sua configuração. Não basta o dolo genérico de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Isso não é suficiente. O agente tem que ter uma intenção a mais. Qual é? O consumo pessoal. Logo, a expressão para consumo pessoal, já vai indicar uma primeira característica do tipo penal do artigo 28. Qual é? O crime exige dolo específico. O crime exige dolo específico para a configuração. O crime exige dolo específico para a configuração. E todo crime que exige dolo específico é classificado como tipo penal assimétrico incongruente ou delito de tendência. Vamos chamar o tipo penal do artigo 28 de tipo penal assimétrico, incongruente ou delito de tendência, Então, quando há exigência de dolo específico, isto é, uma intenção a mais do que o dolo genérico, e neste caso o dolo genérico referente às 5 condutas descritas no caput, vamos ter dolo específico, neste caso aqui, havendo intenção específica, chamamos isso de tipo penal incongruente, tipo penal assimétrico ou delito de tendência.
Muito fácil isso aí. Outra característica importante do artigo 28. Você vê que no caput existe a previsão de 5 condutas, sendo que a prática de qualquer delas vai configurar o crime. E aí temos que discutir o seguinte: e se o agente praticar mais de uma conduta no mesmo contexto fático? Eu te respondo o seguinte: mais de uma conduta no mesmo contexto fático implica em crime único de porte de drogas para consumo pessoal. Veja que o agente, se transportar e trouxer consigo a droga no mesmo contexto fático, logo em seguida uma coisa da outra, somente um crime de porte de drogas para consumo pessoal vai se configurar. E aí é o seguinte: existe uma pluralidade de condutas descritas, porém a prática de qualquer delas vai configurar o crime do artigo 28. Sendo assim, vamos dizer que este crime é um tipo penal misto alternativo, com pluralidade de condutas e a prática de qualquer delas configura o crime. Veja só, trata-se de tipo penal misto alternativo. Vinícius, o que significa isso? Um tipo penal misto alternativo. Pluralidade de condutas, sendo que a prática de qualquer delas, configura o crime. Trata-se de tipo penal misto alternativo. Legal, bacana. Outra questão importante sobre o artigo 28 para a gente iniciar o estudo do artigo 28. Veja que esse artigo 28 faz referência à expressão drogas sem definir o significado desta palavra. O que são drogas? As drogas são as substâncias elencadas em portaria da Agência de Vigilância Sanitária da Anvisa. Isto significa que o artigo 28 da Lei de Drogas é uma norma penal em branco. Por que norma penal em branco? Porque o artigo 28 depende de uma norma que complemente este artigo 28. Depende de uma norma complementar para lhe dar eficácia. Norma esta que advém do Poder Executivo, por meio de portaria da Anvisa. Temos, portanto, no artigo 28 o seguinte: trata-se de norma penal em branco. Trata-se de norma penal em branco. E esta norma penal em branco nós vamos classificar como a norma penal em branco heterogênea. Heterogênea. Sinônimo de norma penal em branco, própria. Heterogênea, própria ou em sentido estrito. Heterogênea, própria ou em sentido estrito. Vinícius, por que norma penal em branco, heterogênea, própria ou em sentido estrito? Vamos dar esta classificação. Quando a norma penal, que advém naturalmente do Poder Legislativo, traz alguma expressão que é regulamentada por uma norma advinda do Poder Executivo. A norma que complementa a norma penal em branco advém de outro poder que não o Poder Legislativo. Com isso, existe uma norma penal em branco heterogênea, própria ou em sentido estrito. Então, no caso da Lei de Drogas, vamos ter o Legislativo criando a norma penal, e é natural que seja assim, enquanto o Executivo cria a norma complementar que dá eficácia à norma penal em branco. Trata-se, portanto, de norma penal em branco heterogênea, própria ou em sentido estrito. Voltando agora para a tela, ainda no artigo 28, quais são as penas previstas para quem pratica o delito de porte de drogas para consumo pessoal? Então nós temos aí 3 incisos que dizem: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí
diante dessas penas que foram previstas, sem a possibilidade de pena de prisão, o artigo 28 não prevê pena de prisão para o usuário. Vinícius, e se o usuário for reincidente, ele pode ser preso? Não pode ser preso. E se o usuário resistir ao tratamento contra as drogas, ele pode ser preso? Ele não pode ser preso. E se o usuário descumprir as medidas que estão previstas no artigo 28, ele pode ser preso? Não, o usuário não pode ser preso e não há ressalvas no artigo 28 da Lei de Drogas. E aí surgiu uma polêmica na doutrina. Polêmica essa com a qual a gente vai trabalhar agora. Com a entrada em vigor da Lei 11.343 de 2006, o porte de drogas para consumo pessoal continuou sendo crime? A gente vai anotar essa pergunta no caderno. Com a entrada em vigor, com a entrada em vigor da Lei 11.343 de 2006, o porte de drogas para consumo pessoal, continuou sendo crime? Continuou sendo crime? Porque a polêmica surgiu em virtude da falta de previsão de pena privativa de liberdade para o usuário. 3 correntes se manifestaram acerca da questão. Então surgiram 3 correntes para responder a esta pergunta. 3 correntes se manifestaram acerca da questão. Quais foram estas correntes? A primeira corrente, liderada pelo professor Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes trouxe, logo após a entrada em vigor da lei, uma posição muito interessante acerca da natureza jurídica do artigo 28 da Lei de Drogas. O que ele disse? Para ele, houve uma descriminalização formal com transformação do artigo 28 desta conduta de porte de drogas para consumo pessoal em infração penal sui generis. Posição do professor Luiz Flávio Gomes. Então, o que ele disse? Ocorreu descriminalização formal e transformação em infração penal sui generis. Transformação em infração penal sui generis. Vinícius, me explica isso aí. O que é essa infração penal sui generis mencionada pelo professor Luiz Flávio Gomes? Seguinte, Luiz Flávio Gomes vai pegar como referência o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal que aparece na sua tela. Esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal vai trazer o que é crime e o que é contravenção penal para a Lei de Introdução ao Código Penal. Olha o que diz o artigo 1º. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção à infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Olha que interessante essa posição do professor Luiz Flávio Gomes. Ele disse o seguinte: de acordo com a Lei de Introdução ao Código Penal, para que uma conduta seja considerada como crime, a lei deve combinar pena de reclusão ou detenção e ainda a pena de multa. Pena de multa de forma cumulativa ou alternativa. Não vai haver pena de multa isolada para um crime, mas a lei vai prever reclusão ou detenção de forma cumulativa ou alternativa em relação à pena de multa. E aí, o artigo 28 não estaria enquadrado no que diz o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, porque não há previsão de pena de reclusão ou detenção
para o usuário. Então não teríamos o enquadramento do artigo 28 no que está descrito no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E como na contravenção penal também existe previsão de prisão simples e multa, ou prisão simples ou multa, e como não há previsão de prisão simples nem de multa para as sanções previstas no artigo 28, esse artigo 28 também não se enquadra na ideia de contravenção penal que está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Por isso, Luiz Flávio Gomes classificou o artigo 28 como uma infração penal sui generis. Sui generis por quê? Porque não está enquadrada no conceito de crime nem no de contravenção penal, conceitos que estão na lei de introdução ao Código Penal. Veja, a gente não vai trabalhar aqui com o conceito tripartite ou bipartite de crime, mas um mero conceito de natureza legal que está na Lei de Introdução ao Código Penal. E o artigo 28 não estaria enquadrado neste conceito que está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Conclusão, é infração penal sui generis. Não está dentro da ideia de crime, nem dentro da ideia de contravenção penal. Primeira corrente, professor Luiz Flávio Gomes. Segunda corrente, liderada por Salo de Carvalho e Alice Bianchini. Salo de Carvalho e Alice Bianchini. O que entenderam Salo de Carvalho e Alice Bianchini? Para esta corrente houve descriminalização substancial. Descriminalização substancial. Vinícius, o que é isso? Nada mais é do que abolício criminis. Para esta segunda corrente ocorreu abolício criminis em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. Abolício criminis em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. É o que vai dizer a segunda corrente. Vinícius, por que essa segunda corrente entendeu dessa forma? Pela maneira que a Lei de Drogas tratou o usuário, retirando a pena de prisão. A pena de prisão é a essência do direito penal e não há qualquer possibilidade de pena de prisão para o usuário. O legislador claramente quis tratar o usuário de forma distinta do tratamento dado aos demais criminosos, aplicando medidas educativas e não propriamente penas. As sanções previstas no artigo 28 são nada mais, nada menos do que medidas educativas e não podem ser configuradas como penas. É o que diz a segunda corrente. Então, para esta segunda corrente, houve descriminalização substancial. Não há aplicação de pena para o usuário, mas apenas medidas educativas. O legislador claramente não quis tratar o usuário de forma igual aos demais criminosos, aos demais agentes que praticam outras infrações penais. Segunda corrente, portanto, Salo de Carvalho e Alice Bianchini, descriminalização substancial ou abolício criminis. Terceira corrente, corrente do Supremo Tribunal Federal, STF, terceira corrente, STF. O que o STF disse que ocorreu em relação à conduta de portar drogas para consumo pessoal? Despenalização. Porém, a conduta continua sendo crime. Despenalização, porém, a conduta continua sendo crime. É crime portar drogas para consumo pessoal, segundo o STF. Esse é o entendimento que prepondera para provas objetivas. Primeira fase, você vai marcar o entendimento do STF. É crime portar drogas para consumo pessoal. Inclusive, nós vamos para o julgado em que o STF, no ano de 2007, entendeu dessa forma. No RE 430105 do Rio de Janeiro, que aparece na sua tela. Posse de droga para consumo pessoal
artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, nova Lei de Drogas, natureza jurídica de crime. O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção, não obsta que a lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção ou estabeleça para determinado crime, como fez o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora. Não se pode, na interpretação da Lei 11.343 de 2006, partir de um pressuposto desapreço do legislador pelo rigor técnico, que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado dos crimes e das penas, só a ele referentes. Lei 11.343 de 2006, título 3, capítulo 3, artigos 27 a 30. Ao uso da expressão reincidência também não se pode emprestar um sentido popular, especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na Lei 11.343 de 2006 afastaria a regra geral do Código Penal. Código Penal, artigo 12. Soma-se a tudo a previsão como regra geral ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena que trata o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, artigo 48, parágrafos 1º e 5º, bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do artigo 107 seguintes do Código Penal. Lei 11.343, artigo 30. Ocorrência, pois, de despenalização, entendida como exclusão para o tipo das penas privativas de liberdade. Questão de ordem resolvida no sentido de que a Lei 11.343 de 2006 não implicou abolício criminis. Código Penal, artigo 107. Prescrição, consumação à vista do artigo 30 da Lei 11.343 de 2006 pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. Recurso extraordinário, julgado prejudicado. Então, o relator foi o ministro Sepúlveda Pertence, primeira turma, julgado em 13 de fevereiro de 2007. Então, o que o STF disse? Aquela previsão do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ela não limita o legislador ordinário quanto a criar novas possibilidades de penas para infrações penais. Então, é bem possível, como diz o STF, que uma lei ordinária posterior possa trazer novidades em relação às penas para infrações penais que sejam criadas posteriormente. E foi o que fez a Lei 11.343 de 2006. Então, para o STF, conforme o julgado que acabamos de ler, é crime a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, inclusive porque esta conduta está incluída no título da lei referente aos crimes e às penas. Dos crimes e das penas. Aí vem lá o artigo 28. E aí o STF disse, é crime, é crime. E inclusive o STJ encampa o mesmo entendimento, porque considera reincidente o sujeito que é condenado com trânsito em julgado por porte de drogas para consumo pessoal, julgado saindo do forno aí, 18 de setembro de 2014, no HC 275-126 São Paulo, aparece na sua tela um julgado da 6ª turma do STJ. Direito penal, reincidência decorrente de condenação por porte de drogas para consumo próprio. A condenação por porte de drogas para consumo próprio, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, transitada em julgado, gera reincidência. Isso porque a referida conduta foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, ou seja, para o STJ, a reincidência quando ocorre trânsito em julgado de sentença penal condenatória pelo crime do artigo 28. Não houve abolício crimes, houve apenas uma despenalização. Vinícius, o que significa esta despenalização referida pelo STF e também pelo STJ? Significa que foi afastada a pena privativa de liberdade. Agora são penas mais brandas. A pena que é a essência do direito penal, pena privativa de liberdade, foi afastada, foi excluída. Não é possível para o usuário. Porém, outras penas estão previstas.
e a conduta continua sendo crime. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendimento do Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco, mais artigo 28 da Lei de Drogas, só para você.